Pai seja convosco, Deus abençoe a sua vida. E como eu havia prometido, vamos iniciar esse vídeo então. Eu gostaria de iniciar da seguinte maneira: sabedoria de Deus é loucura para os homens. E quando Satanás e seus demônios se rebelaram contra Deus, que foi um total de 2 bilhões, Deus disse: minha é a vingança. E começou o seu projeto de vingança contra Satanás e seus demônios. Então, após isso, Deus lançou os diabos e seus demônios sobre essa terra. Ele deu forma à terra depois. E após isso, ele criou o homem. E ele fez guerra entre o homem e Satanás. E fez guerra entre Satanás e o homem. Deus permitiu com que o pecado entrasse no mundo. Primeiro motivo, para que Jesus viesse e fosse o nosso justificador. Primeiro motivo. Segundo motivo, transferir esses 2 bilhões de demônios que desceram diante de Deus e fazer com que seres frágeis, pecaminosos, como nós somos, substituísse esses demônios. Então o principal motivo basicamente é esse. Agora o ponto principal que eu gostaria de chegar é o que o Brasil tem, o foco que o Brasil tem nessa história toda, o foco que Bolsonaro tem nessa história toda, o foco que Lula tem nessa história toda. É isso que eu gostaria de esclarecer para vocês. Tá bom? Então por isso que no vídeo eu disse, não julgue pelo começo, reflita no meio e decida no final, da mesma forma que Deus falou comigo. Tá ok? Então vamos começar. Eu vi casais cristãos traindo-se mutuamente. Eu vi irmãos e irmãs solteiras trocando de parceiros com a rotatividade tão grande que pessoas do mundo não conseguiriam acompanhar. Eu vi líderes de ministérios de libertação com espíritos imundos. Eu vi irmãos louvando no altar, louvores de fogo, e rimando que chegavam a quase a palavrões, tomados por Jezabel. E a igreja desapercebida dando glória a Deus. Isso eu vi. Eu vi irmãos pagando de santos para mostrar sua santidade, sendo que Deus é aquele que sonda e nos conhece e sabe os nossos pecados ocultos. Eu vi líderes de oração não conseguirem expulsar demônios porque estavam com os mesmos. Eu vi a inveja e a vaidade dentro da igreja. Eu vi a disputa dos cargos querendo derrubar os outros. Eu vi pastores sendo levantados sem chamado algum, somente porque tinham uma boa influência, uma boa aparência e uma boa dicção. Eu vi vasos cheios de unção com o propósito de Deus sendo colocados no banco por pregar a verdade. Eu vi irmãos, vasos cheios da unção colocados de lado pela sua aparência física. Eu vi a igreja criar dias de cultos pontuais, achando que Deus fosse subjugado a fazer determinado milagre naquele dia. Eu vi pregadores dizendo, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas arrancando dinheiro dos irmãos com campanhas absurdas. Eu vi pregando e louvando só por dinheiro. Eu vi a teologia da prosperidade sendo criada como se Jesus tivesse sido crucificado para nos enriquecer. Eu vi as teologias de cura, libertação e prosperidade como se Deus não tivesse um processo para cada um de nós passar. Eu vi chamados e escolhidos sendo barrados de seus ministérios porque não tinham segundo grau ou nome limpo no Serasa. Eu vi profetas brigando para defender as suas profecias por vaidade. Eu vi pessoas pedindo oração por um problema e depois o seu problema sendo exposto para terceiros. Eu vi pai de família passando necessidade e a resposta foi: eu vou orar por você. Eu vi pai de família passando privações
e ninguém para ajudar, e ninguém para dar a sua necessidade. Eu vi quem viu tudo isso também e não fez nada por ser omisso ou por covardia. Eu vi pastores e servos dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, a qualquer momento. Vem buscar a sua igreja, como se estivéssemos preparados, não conhecendo ao Deus que servimos, que tem um propósito e que o propósito leva ao processo e que o processo leva ao sofrimento, que consequentemente nos leva à redenção. Agora eu vou te mostrar o que quer dizer a palavra redenção. Significado da palavra redenção. O que é redenção? Redenção é um ato ou efeito de redimir, remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do alheio, do cativeiro, e livrar-se de um passo arriscado, e livrar-se das penas do inferno. Estão confundindo justificação com santificação. E lá mais adiante em Daniel nós vamos ver qual o processo que vai levar à remissão e consequentemente à santidade e consequentemente logo após o arrebatamento. Eu vi, você também poderia ter visto. Muitos que estão dentro da igreja estão vendo. E até mesmo os ateus, eles veem. E eu vou dar aqui um lembrete aos ateus, aqueles que não acreditam em Deus, que a maior prova que Deus existe é porque Deus já previu isso há 2000 anos atrás. Está aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e eu vou ler para vocês. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amante dos deleites ou dos prazeres do que amante de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam mulheres cativas, nécias, carregadas de pecado, nécias sem sabedoria, aquele homem que chega com um papo fácil e já conquista a mulher, levadas de várias concupiscências, ou seja, de vários pecados. Vamos descer mais um pouco. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e retrógrados quanto à fé. Ou seja, quando Moisés libertou o povo e levou para o deserto, Janes e Jambres, Janes era casada e Jambres deveria ser solteira. Mas eles se esconderam atrás de uma pedra e mantiveram relações sexuais. Moisés soube disso e matou os dois. E continua a palavra. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também o que foi o daqueles. Eu vou repetir. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o que foi o daqueles. Tem uma palavra no Novo Testamento que diz assim: não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, neste período do arrebatamento, da preparação do arrebatamento, vai acontecer isso. Muita coisa vai vir à tona, muita coisa Deus vai trazer à luz.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quanto às perseguições sofri, o Senhor de todos me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem tens aprendido. E tu, desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, meu irmão, se você não acredita em Jesus Cristo, se você não acredita em Deus, esta é a prova cabal de tudo isso. Agora, por que eu trouxe esses exemplos da igreja, onde não eram para acontecer, mas acontecem? Para que todos vejam que nós somos falhos, pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. E precisamos de um processo de Deus na nossa vida. Então, eu tenho mais outra palavra aqui que eu gostaria de falar tanto para nós cristãos quanto para os ateus. E veja bem, portanto, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo doble ou duplo, faz bem, faz o mal, ajuda e atrapalha, sempre o oposto. Purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará. A Bíblia é um grande quebra-cabeça. E para quem Deus deu a habilidade de interpretar, junta-se várias partes da Bíblia e tem uma história. E a pessoa interpreta uma história. Só que está sendo levada 3 histórias, com 3 personagens diferentes, vamos dizer assim. Eu vou te dar um exemplo de quando Deus escolheu o Brasil como para ser foco do avivamento. E o foco, a faísca onde vai ter a fagulha do avivamento que vai tomar o mundo inteiro. Está numa palavra no Novo Testamento que diz assim: eu sou a pedra angular. Mais adiante a palavra vai nos dizer o seguinte: como Israel rejeitou a palavra de Deus, Deus vai dar esta palavra para outro país para que lhe produza o resultado. Se você pegar em outra parte da Bíblia, como Daniel, por exemplo, e Apocalipse, e Mateus também diz, Deus dá os sinais sobre o sul, hemisfério sul. Então, o Brasil, a América Latina está representado como a mãe. E o Brasil, ou melhor, como a mulher. Como a mulher. E o Brasil, como sendo o maior país da América Latina, é onde vai desencadear todo esse processo. Tá bom? Então, como eu disse para você, observai os sinais, porque a partir de agora vai ficar mais interessante esse vídeo e você vai ver o tamanho da sabedoria de Deus. Tá bom? Como eu estou costumando dizer, segue o roteiro.